Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto de iniciação de número 137. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Bem-vindos a todos. Estamos ao vivo. Hoje um programa especial, hein? Programa de número projeto de iniciação de número 137. Então, hoje eu tenho um número aí especial. Então, estamos aqui ao vivo. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os que estão presentes aqui, não é isso? Prestigiando o nosso programa, né? Justamente o nosso programa Projeto de Iniciação. E sejam todos bem-vindos para mais um encontro, né? Vamos ver se conversamos coisas bastante importantes. Devemos dizer que, inicialmente eu vou falar o seguinte: projeto de iniciação. Todo aquele que deseja desenvolver o seu projeto de iniciação, e isso é algo muito importante, é o fato mais importante na vida de uma pessoa, é o projeto de iniciação. Existem projetos, muitos, né? Projetos familiares, projetos financeiros, projetos de toda espécie, né? Mas o projeto iniciação é o projeto mais importante da vida de uma pessoa, porque se prende ao autoconhecimento. Agora, as pessoas perguntam: como é que eu posso começar o projeto de iniciação? Eu digo, ou dizemos, é necessário a pessoa se filiar a uma escola iniciática. É isso? Então, a pessoa pode escolher a escola iniciática que quiser. Mas nós indicamos aqui a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo professor Henrique José de Souza. Como é que ela pode fazer? Entra na internet e, por busca na internet, ela busca lá a Sociedade Brasileira de Eubiose, vai encontrar o site da Eubiose, lá ela vai encontrar, então, examinando o site, os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, é só entrar em contato com o departamento. Lá tem, no site vai dar endereço do departamento, o telefone, o e-mail, tudo direitinho. Então, é necessário entrar em contato com o departamento e estabelecer o início do seu curso, que é o curso peregrino. O curso peregrino deve começar agora, início na segunda semana de janeiro, em todos os departamentos no Brasil, né? Então, aí está. É importante que a pessoa faça a aula presencial. Presencialmente é muito importante, né? É claro que vai fazer a aula presencial na sua própria cidade ou próximo à sua cidade, né? Agora, caso não seja possível fazer uma aula presencial por estar distante de um departamento, então a pessoa pode fazer o EAD, Ensino à Distância, que é feito através da internet. Aí está o convite, então, que nós fazemos a todos os irmãos que queiram seguir o caminho da iniciação. Devemos dizer que, falando em iniciação, devemos dizer que esse nosso encontro aqui é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base é justamente, são dois pontos básicos, né? Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e o ensinamento do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E claro que nós abordamos também todos os ensinamentos, quando necessário, né, de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? O encontro também visa propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que já foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciada das idades. A gente está sempre pesquisando, né? Todo mundo, né, que está no caminho da iniciação vai pesquisando, vai ampliando seus horizontes, então o estudo nunca termina, né? Outra finalidade do encontro
é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquários. E, como todos já sabem, está sendo muito difundido aí na internet, né? E o professor já falava isso, né? Nós estamos num processo de transição para a quinta dimensão, é isso? A formação de uma nova civilização. O professor nos indica o ano 3005 como início de uma nova civilização no planeta. Então, é necessário. A pessoa pode pensar assim, mas daqui a 1000 anos que vai acontecer isso, né? O que eu posso fazer agora? Resposta, tem que fazer tudo agora. Não é daqui a 1000 anos, tem que fazer agora tudo que é necessário para o surgimento de uma nova civilização. Isso é muito importante. A gente sabe que o tempo apenas é imaginário, o tempo é zero, né? Pela ciência iniciática, isso é sabido, o tempo é zero. Né? Pela física quântica, agora pela ciência, também chegou-se à conclusão que o tempo e o espaço é zero. Então, isso é muito importante nessas reflexões iniciáticas relativamente ao projeto iniciação. Bom, hoje nós vamos aqui continuar as nossas reflexões a respeito dos ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, né? Que são ensinamentos muito importantes. Nós fazemos reflexões a respeito dos ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky e a respeito dos ensinamentos do professor Henrique José de Souza também, dando a devida colocação, né, no devido momento. Então, nós vamos ver aqui, inicialmente, estudar um termo muito importante que a Blavatsky aqui indica sonhos, né? Vem de somnia, em latim. As influências astrais invisíveis que uma pessoa pode exercer sobre outra durante o sono. Uma pessoa pode, deste modo, fazer com que outros sonhem aquilo que ela quer que a outra perceba. Ou os corpos astrais dos vivos podem ser impressionados para que façam a promessa de praticar certos atos ao despertar e, quando despertam, cumpre o prometido. Então, o sonho realmente é algo muito importante. Tem pessoas que dizem que não sonham, né? Não sonham, mas eu acredito que elas sonham, mas não se lembram. Nós, mesmo aqueles que sonham muito, por vezes, têm a percepção que sonharam algo, mas não lembram exatamente o que sonharam, né? Agora, devemos dizer que quando a pessoa dorme, ocorre um desdobramento, né? O que acontece? Na cama fica o corpo físico denso e o corpo vital. O corpo astral se desdobra juntamente com o corpo mental e fica ligado por um fio de prata, né? Chamado um fio de prata, que liga esses dois corpos. A pessoa fica desdobrada. Então, ela pode, entrar em contato com diversos planos, né? Dentro das suas características vibracionais, né? Com diversos planos da espiritualidade, recebendo ensinamentos também, né? A gente, durante o sono, nós não descansamos apenas, também recebemos ensinamentos dos seres que nos acompanham, né? Os mestres, e assim por diante, né? Então, é muito importante. O sonho pode ser um reflexo da atividade psicológica do indivíduo, o reflexo da atividade psicológica do indivíduo, ou então pode ser uma vivência que o indivíduo tem realmente no plano astral. Então, é muito importante, então, essa vivenciação. Tanto que alguns autores, como Freud, e o professor também recomendava isso, que as pessoas deviam anotar os sonhos, tudo que sonhavam, né? Ter um diário, anotar os seus sonhos, porque o sonho sempre traz novidades, indicações, premonições, isso é muito importante. Então, o sonho é muito importante na atividade espiritual da pessoa. Isso deve ser entendido de uma forma bastante interessante, né? O outro ponto importante que nós gostaríamos de estudar aqui, rapidamente, é justamente o termo Sofia, que vem do grego, né? É uma palavra grega, né? Significa sabedoria. É o logos feminino dos gnósticos, a mente universal e o Espírito Santo feminino. Segundo outros dos primitivos cristãos, a divina sabedoria personificada.
Sofia é também Adite, com seus 7 filhos, a Virgem Celestial. Então, então por essa informação aqui, Sofia está justamente ligado com o Espírito Santo feminino. O que é esse Espírito Santo feminino? A mãe divina, né? A mãe divina. Nós sabemos que o nosso universo, ele divide-se em a estrutura, né? O setenário, né? Que justamente está relacionado com o número da palestra de hoje, né? 137, né? A unidade, a tríade e o setenário. Isso? 137. Então, se nós enxergarmos o 137 ao contrário, vendo ao contrário, a gente vê a palavra lei. Né? A gente vê lei escrito. Né? Se a gente lê o 137 ao contrário, a gente vê lei. A lei cósmica, justa e perfeita. Então, Sofia realmente representa a sabedoria. É a sabedoria dada pela nossa Mãe Celestial. Por isso, o nosso mestre dizia e diz, né, que todo aquele que pretende seguir o caminho da iniciação e visando a adeptada iluminação, ele deve aproximar-se cada vez mais da Mãe Divina. É isso. Que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, né? E tudo vem da Mãe Divina, né? Pelo menos aqui, do terceiro Logos que nós vivemos, tudo é originado do segundo Logos, da Mãe Divina, né? Tanto que os conhecimentos sobre o cristianismo nos diz que Jesus nasceu através do Divino Espírito Santo, né? Através da Mãe Divina, né? Da Mãe Divina. Então, isso é muito importante, essa definição da Sofia, né? Sofia, evidentemente, origina também a questão do estudo da filosofia, né? Da filosofia. Filo significa afinidade. Sofia é justamente a sabedoria, né? Então, Pitágoras já nos dizia que filósofo, não é aquele que sabe a tudo, não. Filósofo é aquele que ama a sabedoria. Ele tem essa ligação com a sabedoria. Então, filosofia é amor à sabedoria. Isso é muito importante, então, essas definições, porque vão nos tirando do entendimento comum para o entendimento superior da ciência iniciática da idade. Isso é muito importante, né? Um outro termo também em seguida, que está relacionado com esse assunto, evidentemente, tudo está relacionado, né? Tudo está relacionado. É o termo sotis. Sotis, né? S-O-T-H-I-S, Sotis, que vem do Egito. É o nome da estrela Sírio, consagrada a Ísis. Olha bem, como tudo está concatenado, né? O nome da estrela Sírio, consagrado a Ísis. Ísis quem é? A Mãe Divina. Ísis é a Mãe Divina, né? Seu orto helíaco, que marcava o começo do ano, era o ponto de partida do ano civil. Sotis era considerada a rainha das 36 constelações que presidiam sucessivamente as 36 décadas. Uma parte do tempo de Denderá era consagrada à celebração da saída de Sotis. Havia em Assuã um templo dedicado a Isis Sotis. Então, Sotis realmente é ligado ao nome da estrela Sírio, estrela da constelação do Cão Maior. O Cão Maior é a constelação que está ligado com o terceiro trono. O terceiro trono, então, é o Cão Maior. Devemos dizer que no Antigo Egito, né, existia uma ligação com a fertilidade do Egito com o aparecimento de Sírio. Então, é denominado, desde a Antiguidade, o nascimento helíaco de Sírios, da estrela Sírios. Quando Sírios aparecia no céu um pouquinho antes do Sol, era o início justamente daquela zona de abundância do Rio Nilo. O Rio Nilo transbordava, tinha muita água, a fertilidade aumentava e, evidentemente, sustentava os egípcios, né? Porque o Egito é um deserto imenso, né? Mas é justamente o Egito que deu sustentação, deu e dá sustentação à comunidade egípcia, né? Através da sua fertilidade. Então, aí está a ligação. E Sírios também é a estrela, é a primeira estrela de primeira grandeza, da constelação do Cão Maior, e o Sol gira ao redor de Sírios.
O nosso professor, o mestre Henrique de Souza, diz que não só o Sol, o nosso sistema solar, mas também mais 6 sistemas solares, totalizando 7 sistemas solares, giram ao redor de Sírio. Então, é um sistema, né? Gira ao redor de Sírio. E o nosso mestre diz que Sírio é um lugar onde tem consciência da mais elevada perfeição, da mais elevada espiritualidade, né? Sírio. E o nosso Sol gira em redor de Sírio. É claro que tudo, depois Sírio deve girar em torno de outro ponto, depois tudo gira ao redor do ponto central da Via Láctea, né? Tudo vai no sentido rotatório, né? Universal, né? Então tudo está concatenado dentro da lei, de acordo com a lei justa e perfeita. A gente vê, então, esse estudo sobre Sírio é muito importante no sentido do conhecimento da ciência iniciática, né? Agora aqui, vamos ver aqui um outro termo importante relativamente ao nome de um ser. Sri Shankaracharya. Olha, o nome é difícil de falar, né? Então, Sri Shankaracharya, que vem do sânscrito. Foi o grande reformador religioso da Índia e mestre da filosofia Vedanta, Shankaracharya, o maior de todos os mestres, considerado pelos Advaitaitas como uma encarnação de Shiva e um operador de milagres. Estabeleceu numerosos matmans, mosteiros, e fundou a mais douta das leituras entre os brahmanes, denominados de Smartava. Olha só a importância desse trabalho, desse ser extraordinário, Sri Shankaracharya. As lendas sobre ele são tão numerosas quanto seus escritos filosóficos. Aos 32 anos foi a Caxemira e, ao chegar a Kedaranath, no Himalaia, entrou numa caverna sozinho, de onde jamais voltou. Seus seguidores acham que não morreu, mas unicamente retirou-se do mundo. O nosso mestre diz que o Cristo está relacionado justamente com o Shankaracharya, né? Ele sumiu justamente a partir dos 30 anos, né? Dos 30 anos, ele deixou de se relacionar com seus discípulos, né? E justamente Jesus, o Cristo, como emanação dessa hierarquia ou dessa mente, né? Shankaracharya, ele veio finalizar, completar o seu trabalho. Tanto que o Cristo fez a sua missão iniciática, né? Fundamental, dos 30 aos 33 anos. Né? Jesus nasceu em Jerusalém, evidentemente, e foi para a Índia bem novinho, né? 13, 14 anos. Né? Tanto que dos 13 anos até os 30, não se tem no Evangelho a história de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi para a Índia. E lá ele passou pela Índia, pelo Tibete, e fez todos os grandes estudos. Né? Ele já tinha um conhecimento extraordinário. Depois voltou para a Galileia, e justamente para continuar o seu trabalho, que durou iniciaticamente dos 30 aos 33 anos, quando ele foi crucificado. Então, aí está nosso mestre diz, uma relação muito grande entre essa emanação do Yoshua Ben Pandira, né? Vamos chamar assim, Yoshua Ben Pandira com Sri Shankaracharya, na Índia. Né? Então, Jesus veio, a consciência que veio dar continuidade a esse trabalho de Shankaracharya. E você vê que é muito importante esses estudos que vão nos dando uma série de conotações muito importantes a respeito de todos esses assuntos. Um outro termo também muito importante que abordado na eubiose, na filosofia, é justamente o termo sufismo, que é a raiz de sofia, sabedoria. Então, a sofia, o sufismo vem justamente do sufismo que se origina a sofia, a sabedoria. Uma seita mística da Pérsia. É uma seita mística da Pérsia,
algo semelhante àquela dos vedantinos. Embora com numerosos seguidores, aderem ele apenas a homens muito inteligentes. Tais seguidores pretendem, muito justamente, a posse da doutrina e filosofia esotérica do verdadeiro maometismo. A doutrina sufi ou sofi é em grande parte relacionada com a teosofia, porque não só prega um único credo universal, né, mas também o respeito exterior e tolerância em favor de toda a fé esotérica. Então, o sufismo segue isso, né? Tem os seus fundamentos, mas um desses fundamentos é justamente o respeito a qualquer tipo de pensamento, de entendimento, de qualquer corrente religiosa ou filosófica, né? Ou espiritual, né? Tudo bem? Então, o sufismo é muito... Por isso que é a base da sofia, da sabedoria, né? Tem igualmente contato com a maçonaria, o sufismo. Os sufis têm 4 graus e 4 períodos de iniciação. Vamos citar, então, quais são esses graus. O primeiro grau é o probatório, de provações, com uma estrita observância dos ritos muçulmanos, porém explicando ao candidato o significado oculto de cada dogma e cerimônia. Então, evidentemente, o primeiro estágio mesmo é um estágio ritualístico, muito importante. O segundo estágio de entretenimento metafísico. Então, é uma dedicação de forma bastante atuante com os temas ligados à metafísica. O terceiro ponto importante do sufismo é justamente o grau de sabedoria, no qual o candidato é iniciado na mais íntima natureza das coisas. Então, esse é o terceiro ponto, onde o sufi ele é colocado diante das mais incríveis concepções e entendimentos a respeito do conhecimento universal, né? E ele é iniciado na natureza íntima das coisas. E o quarto ponto do sufismo, o quarto ponto de desenvolvimento do sufista, é justamente a verdade final, em que o adepto alcança poderes divinos e completa a união com a divindade única e universal no êxtase ou samadhi. É claro, isso aí, o que significa a verdade final? É o desenvolvimento do seu Cristo interno, o Cristo, o Atman, da nossa tríade superior. Nós temos o quaternário, né? O quaternário, que é justamente o físico denso, o vital, o astral, o mental inferior. Depois a tríade superior, que é justamente o mental superior, o búdico e o Atman. O Atman é o nosso Cristo interno. Quando, então, nessa quarta estágio do sufismo, o sufista atinge a verdade final, atinge o estado de adepto, é isso? E, com isso, desenvolve poderes divinos, né? Poderes divinos. E, sendo adepto, ele passa a não precisar mais ler, estudar ou ouvir qualquer coisa. Ele encontra tudo dentro de si mesmo. Como Jesus falou, né? Encontrareis a verdade e a verdade vos libertará. Encontrar a verdade é encontrar o Deus que existe dentro de nós. Porque ele falou, vós sois deuses. E aí encontrar a verdade significa a libertação. Então, libertar-se do quê? De alguma coisa? De qualquer coisa que a gente pode imaginar? Não. É a liberdade de si mesmo. O indivíduo se liberta das suas limitações, as limitações da sua personalidade. Aí atinge uma completa unificação com a divindade única, universal, e no êxtase ou samadhi. Isso é muito importante, essa questão. Devemos dizer que o adepto ele pode depois circular com toda a liberdade pelo Akasha, né? Então, ele tem todo o conhecimento do Akasha, e o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensinou que um adepto ele pode viajar por todo o sistema solar. Veja, bom, todo o sistema solar. Nós sabemos que o sistema solar existe vida em todos os planetas, né?
Em todos os planetas existe vida. O único planeta em que existe vida física, orgânica, é a Terra. É o único planeta que permite, por questões ecológicas, de existir uma vida como nós temos aqui, né? Uma vida física, densa, é isso. Mas todos os outros planetas têm vida. Né? Por exemplo, Saturno tem vida. Seres angelicais que lá vivem, né? Apesar de Saturno não ter uma superfície definida, né? Ser um planeta ainda fluido, né? Mas futuramente ele vai atingir um estágio de alteração da sua alteração física densa, né? E isso é muito importante, né? O nosso mestre diz que, na verdade, Saturno antigamente era um Sol, não é isso? Que girava ao redor do nosso Sol. Era um outro Sol. Depois ele foi esfriando, não é isso? E Júpiter, né? Júpiter, estou dizendo, é Júpiter, né? Era um Sol, ele foi esfriando, etc., até atingir o processo, aquele desenvolvimento que tem hoje, né? Então, todos os planetas têm vida, Marte, Júpiter, Saturno, etc., etc. Então, aliás, tudo no universo tem vida, né? Tudo. Não existe um ponto do universo onde não exista vida. Vida no sentido de consciência. HPB, Helena Blavatsky, disse: tudo que existe no universo tem consciência. É claro, a pessoa diz assim, mas tem consciência do quê? Uma pedra tem consciência? Tem consciência. Uma pedra tem consciência de pedra. Um vegetal tem consciência de vegetal. Um animal irracional tem uma consciência de animal irracional. E nós, humanos, temos uma consciência humana, não é verdade? E nós passamos por todos esses processos, né? Passamos pelo mineral, passamos pelo vegetal, animal, estamos agora na linha de existência humana. Aliás, é claro que isso pode parecer uma loucura para quem não é da linha iniciática, né? E dizer que nós não somos seres humanos. Nós não somos seres humanos. A pessoa diz, mas como não somos seres humanos? A definição correta é o seguinte: nós estamos passando pela experiência humana. Essa é a verdade, né? Estamos passando pela experiência humana e, inevitavelmente, todo ser humano vai atingir a fase do adeptado. Na fase do adeptado, ele torna-se um ser super-humano. Mas não para por aí. Depois ele passa por uma nova fase chamada subdivina. E depois, no final, uma fase divina. O que corresponde àquilo que Jesus Cristo nos ensinou, a volta à casa do Pai. Isso. Voltando a Brahma, ao primeiro trono. Isso. A mônada emite projeções de si para os mundos mais densos, depois essa projeção vai se esquecendo da sua divindade, depois no retorno, essa projeção vai relembrando a divindade através do autoconhecimento, através da evolução espiritual, até atingir novamente o seu estágio, voltando para Brahma. É claro que essa projeção da mônada, quando volta a Brahma, ela volta diferente. Ela volta com conhecimento adquirido nos planos mais físicos densos. Isso é um grande mistério. Nós devemos dizer que é um grande mistério. A HPB diz que o grande mistério do universo é esse. Por que o ser superior, né? A consciência superior, Deus, a consciência, Deus, que ele é imanifestado, ele produz o mundo manifestado. E depois tudo volta à sua origem, somado de conhecimentos adquiridos nos planos inferiores. Esse é o grande mistério. Por quê? Ninguém sabe. Não há quem saiba isso. Pelo menos a HPB diz que é o grande mistério a ser entendido pela humanidade. E, com certeza, é o grande mistério a ser entendido por todos aqueles que habitam o sistema solar. Veja assim, a profundidade desses conhecimentos. Veja só a profundidade desses conhecimentos. Bom, vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos seguindo aqui a nossa peregrinação por esse conhecimento, né? E vamos ver aqui um termo muito importante em sânscrito. Um termo em sânscrito muito importante. É Sushumna. Sushumna. Um termo importante.
é o raio solar. Olha, o raio solar. Sushumna, o primeiro dos 7 raios místicos. É também o nome de um nervo espinhal que relaciona o coração com Brahmaranda e desempenha um papel importantíssimo na prática do yoga. O Sushumna, também chamado pelos yogis de Nadi Brahma, ou Sandhi, é o Nadi, nervo, vaso, conduto, que passa entre Ida e Pingala. Então, aqui nós temos aqui, na coluna vertical, 2 vertentes, né, de energia, Ida e Pingala. E a parte central é Sushumna, desdobrando-se no meio do corpo. Assim se chama também a medula espinhal, com todas as suas ramificações, e também aquele estado de força que está cheio de fases negativas e positivas, quando não influi nem o alento lunar, nem o alento solar. Diz que o prana encontra-se em Sushumna. Então, na verdade, o Sushumna é o equilíbrio, né, entre o alento solar e o alento lunar. Nós, normalmente, caminhamos da Lua para o Sol. Viemos da Lua, através do transbordo lunar. A nossa consciência está caminhando para o Sol. Não é verdade? Então, dentro de nós temos também essa Ida e Pingala, né, que representa o Sol e a Lua. A nossa narina esquerda é ligada à Lua, a nossa narina direita é ligada ao Sol. Então, isso é muito importante, essa questão. Né? E o equilíbrio chama-se Sushumna. Ele é o equilíbrio entre essas 2 raízes importantes, né? Ida e Pingala. Né? Disse que prana encontra-se em Sushumna. O prana circula por Sushumna. Do Sushumna nascem todos os nervos sensoriais, e por essa denominada de Jnana Nadi, as forças sutis da natureza. Alguns tântricas localizam o Sushumna na linha central da medula oblonga, correspondente às divisões direita e esquerda do Pingala e Ida, respectivamente. Também o localizam no coração, e cujas divisões aplicam os mesmos nomes. A escola transhimalayana dos antigos Raja Yogis hindus localiza o Sushumna no tubo central da medula espinhal. Então, o Sushumna ele segue por dentro da medula espinhal nossa. Né? E Ida e Pingala, elas circulam pelo lado esquerdo e pelo lado direito, né? De forma helicoidal. Né? Do uso de tal canal medular, a fisiologia sabe tão pouco como do baço e da glândula pineal. Claro que a nossa endocrinologia ainda sabe muito pouco a respeito dessas funções específicas, principalmente da glândula pineal, que é a glândula da espiritualidade. Né? Mas a ciência vai conseguir, com o tempo, a ciência vai conseguir se aprofundar cada vez mais, né? No estudo das glândulas, verificar que as glândulas estão ligadas com chakras, né? Tudo está interligado no universo, né? A ciência vai conseguir isso. Mas como que a ciência vai conseguir isso? Através da informática, através da melhoria dos equipamentos, através da melhoria das estruturas perceptivas, através de equipamentos? Não. Isso aí vai acontecer pelo autoconhecimento. Autoconhecimento. Os cientistas devem agora, principalmente no século XXI, que está acontecendo, né? Os cientistas vão se aprofundando no seu autoconhecimento, no conhecimento de si mesmo, e tornam-se cada vez melhores veículos das consciências superiores. Então, tudo que nós temos aqui no mundo físico denso é projeção de arquétipos. O homem não faz nada, não inventa nada. Então, esse progresso que a ciência vai ter para entender bem o funcionamento das glândulas, e principalmente essa noção de Sushumna, que percorre todo a parte central da medula espinhal, isso aí vai ser descoberto pelos cientistas que souberem e realizarem a sua iniciação, o seu autodesenvolvimento, e tornando-se veículos desses conhecimentos que vêm justamente de uma origem superior, das hierarquias superiores, e que vem, evidentemente, do eterno, né? Dessa natureza superior
que nós desconhecemos totalmente a sua natureza mais íntima, né? Isso aí é um estudo muito importante essa questão, né? Essa questão é muito importante. Um outro termo muito importante, né, da ciência iniciática é justamente esse termo Sutratman, ou Sutratma. Vem do sânscrito, né? Literalmente, é o fio do espírito, o ego imortal, a individualidade que se reencarna no homem, vida após vida. Suas inumeráveis personalidades enfileiradas como contas de um rosário num cordão. O ar universal que sustenta a vida, Samashti Pran, a energia universal. É o fio argênteo, né, que se reencarna no princípio, no fim do Manvantara, enfileirando em si mesmo as personalidades da existência humana. Ou, em outros termos, o aroma espiritual de cada personalidade que segue de um extremo a outro a peregrinação da vida. Então, a gente vê essa noção de Sutratman nos dá justamente essa noção sintética da experiência humana dentro de um fio, né? Um fio que nos liga à consciência superior. Né? E esse fio, exatamente, é aquilo que se reencarna. Aquilo que é contido nesse fio é o que justamente se encarna no ser humano de vida após vida, trazendo os registros kármicos. Os registros kármicos que dão origem às situações específicas pelas quais o cidadão, o ser humano, tem que passar para realizar as suas... enfrentar os seus obstáculos e entender cada vez mais a respeito da ciência universal. Isso é muito importante a gente entender, que nada acontece por acaso. Tudo faz parte de uma lei justa e perfeita, equânime, fundamental, e que rege todo o cosmos, todos os mundos, todos os planetas, todos os sóis, todas as galáxias. Isso é muito importante, esse entendimento, né? Então, aí está um novo conhecimento também importante que nós estamos verificando, do Sutratma. Sutratma. Muito bem. Vamos, então, seguindo aqui. Vamos seguindo aqui e vamos ver um outro termo muito importante aqui, muito importante, que é justamente um termo que gera muito falso entendimento e que deve ser entendido perfeitamente por aqueles que estudam a ciência inicial das idades, que é justamente a suástica. Suástica. De maneira geral, nós entendemos a suástica como um símbolo, né? Não vou citar nomes, foi um símbolo admitido e usado por uma linha durante a Segunda Guerra Mundial, né? Uma linha específica, tinha como símbolo a suástica, né? Mas, na verdade, essa suástica, na verdade, não é suástica, é sovástica. Nós vamos estudar por quê. Então, suástica, na verdade, tem uma diferença muito grande. Esse símbolo que nós vemos nos filmes e nos livros, chamado suástica, na verdade é sovástica. São 4 linhas, né, com seus apêndices. A sovástica, que era verdadeiramente o símbolo dessa facção durante a Segunda Guerra Mundial, ela gira da direita para a esquerda, no sentido da direita para a esquerda, né? E a suástica, não, ela gira da direita para a esquerda. Gira da direita para a esquerda. E ela representa, essa suástica está contida no símbolo, no símbolo o símbolo da entidade criada por Blavatsky, né? E também a suástica está no antigo símbolo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Hoje não tem mais, mas antigamente tinha a suástica no símbolo da eubiose. Né? Segundo as ideias populares, é a cruz janaína, ou a cruz de 4 pés. Croix componé. Nos ensinamentos maçônicos, a ordem mais antiga da Fraternidade da Cruz Mística foi fundada por Forry em 1027 a.C.
e introduzida na China 52 anos depois, sendo constituída pelos 3 graus. Na filosofia esotérica, é o diagrama mais místico e antigo, a suástica. É o originador do fogo pela fricção e dos 49 fogos. Seu símbolo foi impresso no coração de Buda. E isso foi denominado de selo do coração. Então, tem uma relação também com Buda, Siddhartha Gautama, a suástica. Foi aplicado no peito dos iniciados após sua morte e é objeto da mais respeitosa menção no Ramayana, da literatura hindu antiga, né? Essa cruz encontra-se gravada em todos os templos de rocha e edifícios pré-históricos da Índia. Veja só, essa cruz, a suástica, encontra-se impressa em todos os grandes templos de rochas e edifícios pré-históricos da Índia, onde quer que os budistas tenham deixado suas marcas. É encontrada também na China, no Tibete, em Sião, e entre as antigas nações germânicas, na forma do martelo de Thor. Ó, martelo de Thor. Segundo Eiteu, em seu manual de budismo chinês, primeiro, é encontrado entre os Bonpas e budistas. É uma das 65 figuras do Ziprada. E terceiro, é o símbolo do budismo esotérico. E por quarto condição, é a marca especial de todas as divindades adoradas pela escola do Lótus da China. Então, justamente a suástica. É um símbolo importantíssimo. Isso é muito difuso na Índia, né? Todo o tempo tem muita cruz da suástica lá impressa, expressa, né? Finalmente, no ocultismo, é tão sagrada para nós como o tetrax pitagórico, do qual é verdadeiramente o símbolo duplo. A cruz suástica figura à frente de todos os símbolos religiosos de todas as nações antigas, é o mais sagrado e místico da Índia. Tem estreita relação e até identidade com a cruz cristã, o que não impede que os missionários digam que é o signo do diabo. Isso é uma coisa dos antigos missionários, né? Aliás, os antigos missionários que iam para o Oriente, eles diziam que os budistas eram ateus. Mas, na verdade, os budistas não eram ateus, não são ateus. Eles acreditam, sim, numa entidade superior. Mas uma vez perguntaram para Buda, né? Perguntaram para Siddhartha Gautama uma vez, por que ele não falava em Deus? Ele respondeu, eu não vou falar de algo que eu não entendo. Ó, tá vendo? Eu não vou falar de algo que eu não entendo. Isso aí está de acordo com aquilo que Sócrates falava, né? Tudo que sei é que nada sei, né? Então, nós não sabemos exatamente isso, nós falamos de Deus, a gente não sabe exatamente o que seja. Nós temos uma ideia a esse respeito. Mas uma coisa é certa, a divindade, essa natureza superior, ela gera a lei cósmica justa e perfeita. E se a lei cósmica é justa e perfeita, então a sua origem é justa e perfeita também, que é a própria divindade, né? Que é a própria divindade, o imanifestado, né? Finalmente, no ocultismo, a suástica é tão sagrada para nós como o tetrax pitagórico, né? Então está, né? Tem estreita relação e até identidade com a cruz cristã. Como se explica, pois, que seja encontrada com frequência nas catacumbas de Roma? Frequentemente, nas catacumbas de Roma, frequentemente se encontra lá a suástica desenhada, né? No célebre púlpito de Santo Ambrósio de Milão, e em tantas outras partes. Por quê? A suástica aparece lá. Seguindo o parecer dos arqueólogos cristãos, acha que é a forma mais antiga do signo da cruz, porque é precisamente aquele traçado na fronte dos jovens budistas e encontrava-se em uso entre os brahmanes, desde a mais remota antiguidade. Como o diagrama místico do bom augúrio tem o nome de suástica, isto é, signo de saúde, porque
O swasti era, na Índia, aquilo que entre os cristãos é a cerimônia de saudação. Cerimônia de saudação. Em relação à origem desse signo, é fácil reconhecer que representa os 2 pedaços de madeira que compunham o arane, cujos 2 extremos estavam dobrados, e por sua rotação rápida fazia surgir o Agni, o fogo. Olha que importante, né? Essa questão da suástica. Né? É claro que, quando na literatura de Blavatsky, citado aqui no caso, né? No fim do século XIX, né? Nem se falava em suástica de acordo com esse emblema invertido utilizado por essa facção da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, na verdade, esse emblema que se chama suástica desses que faziam parte dessa facção da Segunda Guerra Mundial, na verdade, o nome é Solvástica, e não suástica. Perfeito? Então, isso é muito importante, esse entendimento, para que a gente tenha um perfeito entendimento sobre todos esses assuntos. Né? Muito bom. Vamos ver agora uma coisa muito importante. Algo muito importante para a gente analisar agora, através da ciência inicial das idades, que é justamente ligado com Hermes o Trismegisto, do Egito, né? Que é a tábua de esmeralda de Hermes. Olha só. Tábua de esmeralda de Hermes. Segundo Eliphas Levi, esta tábua de esmeralda é toda magia em uma só página. Porém, a Índia tem uma palavra apenas, que, uma vez compreendida, contém a magia inteira. Esta, contudo, é uma tábua que, segundo se supõe, foi encontrada por Sarai, esposa de Abraão, no corpo morto de Hermes. É de uma antiguidade muito grande, né? Essa conhecida tábua de esmeralda. Assim o diz os maçons e os cabalistas cristãos. Porém, na teosofia, achamos que é uma alegoria. Conforme a HPB, isso ela considera como uma alegoria pela teosofia. Né? Não poderia significar que Sarai Savati, esposa de Brahma, ou deusa da ciência e sabedoria secreta, encontrando ainda muito da sabedoria antiga latente no corpo morto da humanidade, fez reviver tal sabedoria? Isso conduziu ao renascimento das ciências ocultas, durante tanto tempo esquecidas e desatendidas em todo o mundo. A tábua em questão, contudo, embora contenha toda a magia, é demasiada longa para ser aqui reproduzida. Apesar do que diz a autora desta obra, HPB, Helena Blavatsky, não pudemos resistir ao desejo de publicar esse documento. Este é o texto publicado no Corpo Hermeticum, Discurso de Iniciação e a Tábua de Esmeralda. Então, nesse discurso hermético é dito: é verdadeiro, completo, claro e certo. O que está embaixo é como está em cima, e o que está em cima é igual ao que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. Ao mesmo tempo, as coisas foram e vieram do da unidade. Desse modo, as coisas nasceram dessa coisa única por adoção. O sol é o pai, a lua é a mãe, o vento embalou em seu ventre, a terra é sua ama, o telesma do mundo está aqui. Seu poder não tem limites na terra. Veja só a definição da tábua de esmeralda, como é muito importante, de uma imensidade incrível esse assunto. Né? Então, isso aí, e mais ainda, separarás a terra do fogo, sutil do espesso, descendo docemente com grande indústria. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra, e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo, obterás a glória do mundo, e as trevas se afastarão. É essa tábua de esmeralda, né? É a força de toda força, pois vencerá a coisa sutil e penetrará na coisa espessa. Assim o mundo foi criado. Essa é a fonte
é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por essa razão, foi chamada de Hermès Trismegistus, pois possui as 3 partes da filosofia universal. O que podemos dizer? Que a obra solar é completa. Então, aí está. A gente vê aí, então, exatamente essa noção, a noção maravilhosa através da tábua de esmeralda. É um assunto muito extenso, né? Nós aqui estamos dando apenas um resumo, né? Mas se a pessoa quiser se aprofundar nesse estudo, na literatura, é muito vasta a obra de HPB, do professor Henrique Souza, toda na literatura da Índia, né? Isso é muito importante, esse conhecimento, né? Muito bom, muito bom. Vamos ver aqui. Vamos ver agora um outro termo chamado talismã. Olha, a gente fala muito talismã, né? Vamos ver aqui. É do árabe tilismo ou tilsan, imagem mágica. É um objeto de pedra, metal ou madeira sagrados. Frequentemente é um pedaço de pergaminho cheio de figuras traçadas sob certas influências planetárias, em formas mágicas, dadas por uma pessoa versada em ciências ocultas e outra que não as conhece, seja para preservarem algum mal, seja para o cumprimento de certos desejos. A maior virtude e eficácia do talismã, contudo, reside na fé do seu possuidor, não pela credulidade deste ou de que o talismã não tenha qualquer virtude, mas porque a fé é uma qualidade dotada de um grande poder criador, a fé. E, portanto, de modo inconsciente, para o crédulo, intensifica em 100 vezes o poder originalmente comunicado ao talismã por aquele que o fabricou, né? Antigamente, existia a crença geral de que uma joia ou outro objeto podia se saturar mesmericamente de boas ou más influências. E por mais que em nossos tempos tal crença seja considerada como mera superstição, é indubitável que tais forças possam ser armazenadas num objeto físico e conservar-se nele por longo tempo e espaço. Isso é um assunto muito extenso para a gente analisar, mas merece a nossa devida apreciação. É indubitável que o homem possa acumular seu magnetismo num objeto. Vamos repetir? É indubitável que o homem possa acumular seu magnetismo num objeto, de tal modo que seu grau de vibração irradiará desse objeto do mesmo modo que a luz irradia do Sol. Naturalmente, a influência comunicada pode ser boa ou má, o talismã, né? Benéfica ou malévola, segundo o caráter ou desígnio do magnetizador. Então, o talismã ele vai depender do nível espiritual do magnetizador, né? Se ele é elevado espiritualmente ou não. Cada pessoa tem sua classe especial de vibração mental e astral. Qualquer objeto que tenha estado em longo tempo com ela está saturado dessas vibrações e pode, por sua vez, irradiá-las ou comunicá-las a outras pessoas que portem tal objeto ou coloquem em íntimo contato consigo. É por isso que nas escolas iniciáticas é dito que a roupa que a pessoa usa na ritualística, ou os adereços, os objetos, não podem ser tocados por outras pessoas. Deve ser tocado somente pela pessoa, porque tudo fica envolto na sua magnetismo. Aliás, a nossa própria roupa, né? A nossa própria roupa fica com o nosso magnetismo, né? Magnetismo, né? Tanto que é comum dizer-se, especificamente, que não é adequado jogar sapatos no lixo, né? Porque o sapato leva o magnetismo, vai para o magnetismo da pessoa. E outra pessoa encontrando aquele sapato pode usar o sapato e vai haver uma conjunção de magnetismo entre esses dois seres, né? Então, o que se recomenda justamente quando jogar um sapato, uma sandália no lixo, é cortar em pedaços, né? Cortar em pedaços, né? Existem processos outros de desmagnetização, né? de objetos, né? O fogo, o sal quente, né? Sal grosso quente também são meios importantes para a desmagnetização desses objetos, né? Ora, alguns dos últimos capítulos do Livro dos Mortos estão consagrados ao estudo dos
talismã ou objetos, ou amuletos. No Egito havia talismãs de todos os tipos, escaravelhos, olho simbólico, o símbolo da vida, diversos animais sagrados, etc., fabricados com materiais diversos, tais como hematita, lápis lazuli, jaspe, feldespato. A maior parte deles foi encontrada na cavidade do peito das múmias. A questão dos talismãs é muito importante, né? O Museu Egípcio de Paris é muito rico em objetos dessa natureza, os talismãs. Veja, esse também é um assunto de enorme importância para o nosso estudo, né? A respeito de toda essa questão. Você vê a imensidade desses conhecimentos, né? Bom, mas eu queria aqui dar, finalizando essa primeira parte, dar mais uma oportunidade aqui aquilo que nós vimos estudando sobre o simbolismo arcaico das religiões. É isso? Então, vamos retomar isso, tomar mais um pouquinho do nosso tempo, né? Um pouquinho mais, falar sobre o simbolismo arcaico das religiões. Metafisicamente, o Pai e o Filho são a mente universal e o universo periódico. O anjo, o homem, é o Filho e o Pai ao mesmo tempo. Isso. Importante, né? A ideia ativa e o pensamento passivo que o gera. A tonalidade radical da natureza que produz as 7 notas. A escala setenária, forças criadoras. E os 7 aspectos prismáticos da cor. Todos nascidos do raio branco ou luz gerada das trevas. Aí, então, vemos aqui um ponto importante, né, tirado justamente do trabalho de Blavatsky, né, os muitos significados da guerra nos céus. A Bíblia fala sobre a guerra nos céus. Né? Então, a doutrina secreta assinala como um fato evidente que a humanidade, coletiva e individualmente, é, com toda a natureza manifestada, o veículo do alento de um princípio universal, em sua diferenciação primária. Então, somos todos oriundos de um princípio universal, que a religião chama de Deus. É isso. Também dos alentos inumeráveis procedentes daquele alento único, em suas diferenciações secundárias e sucessivas, à medida que a natureza, com suas muitas humanidades, procede, descem aos planos que vão aumentando sempre em materialidade. O alento primário anima as hierarquias superiores, o secundário as inferiores nos planos descendentes. Esta foi uma crença universal entre as antigas raças. Quer dizer, a descida do alento fundamental do superior para o mundo objetivo. Né? Há na Bíblia passagens que comprovam isto. Ezequiel e Isaías. Em Ezequiel se lê, em Ezequiel na Bíblia, hein? Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, Karma, porque teu coração se envaideceu e tu disseste, eu sou um Deus. Ainda que sejas um homem, eu farei vir estrangeiros que te precipitarão no abismo. Terra. A origem do príncipe de Tiro devemos buscá-la entre as dinastias divinas dos Atlantes, iníquos, os grandes feiticeiros. A voz do profeta, a voz do Senhor, é o seu próprio espírito que nele falou. Estas são lembranças dos Atlantes, os gigantes da Terra. Os Atlantes eram gigantes, né? Eram enormes, 3, 4 metros de altura. Não profecias. Isso se refere aos anjos caídos pelo orgulho, formosura e sabedoria que possuíam. Aí vem na Bíblia a questão dos anjos caídos, né? A queda dos anjos, né? Que é algo difícil de ser entendido, fora do conhecimento iniciático. Mas dentro do conhecimento iniciático, a gente entende, passa a ter a possibilidade de entender justamente a natureza e a função dos anjos caídos. A voz continua dizendo, tu és o querubim ungido, andaste em cima e embaixo no meio das pedras de fogo, perfeito desde que foste criado. Portanto, arrojo-te da montanha de Deus e destrua-te. A montanha de Deus era o monte Atlas, da 4ª raça, a última forma de um titã divino, símbolo esotérico dos Atlantes, com suas 7 sub-raças, as 7 filhas, as Atlântidas. Quase todos os reis antigos eram iniciados na senda da esquerda ou da direita. Por aí se vê que Ezequiel se referiu à terra dos Atlantes de seus povos. Então, o Ezequiel já falava, a ciência iniciática afirma, né?
Ezequiel já falava a respeito dos Atlantes. Toda essa história desse período está alegorizada no Ramayana, que é o retrato místico em forma épica da luta entre Rama, primeiro rei da dinastia dos Ários, e Ravana, a personificação simbólica da raça atlântica. O Ramayana é realmente uma história fantástica. Existem livros e livros falando sobre essa questão. Nós não podemos aqui falar em poucos minutos a respeito desse assunto, né? Mas Ramayana representa justamente a história que é a fundação, relacionada à fundação da raça ariana primitiva, né? Então, isso é muito importante, né? Os primeiros eram a encarnação dos deuses solares, os segundos os devas lunares. Aí a luta, né, no Ramayana entre os deuses solares e os segundos os deuses devas, os devas. Deuses não, devas lunares. Esta foi a grande batalha entre o bem e o mal, pela supremacia das forças divinas sobre os poderes terrestres inferiores e cósmicos. No Mahabharata, o Brahmane diz à esposa: eu percebi por meio do eu a sede que está no eu, onde mora o Brahmane livre dos pares de opostos. E a lua, juntamente com o fogo, o sol, sustentando todos os seres, como propulsor do princípio intelectual. A lua é a deidade da mente, Manas, só no plano inferior. Manas é duplo, lunar, em sua parte inferior, e solar na superior. Então, está no Ramayana, né? A gente vê uma história justamente da origem da raça ariana, e é claro que essa questão do bem e do mal, ela vem explicada de uma forma na Bíblia, mas nós devemos entender através da polaridade. Nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz que quem entende a polaridade entende tudo. Então, nós não devemos seguir a escrita que mata, mas sim o espírito que vivifica, conforme Paulo de Tarso afirmou. Na verdade, a humanidade tem uma incapacidade muito grande de entender o que é o bem e o mal. Na verdade, o bem e o mal não são coisas opostas, eles são integrados no mesmo processo integrativo da evolução da humanidade. Eu costumo dizer o seguinte, o professor Henrique de Souza diz o seguinte, que nós não devemos nos preocupar com o bem e com o mal, ficar preocupado com o bem e o mal, porque ele diz o seguinte, que quem fica pensando só nisso não tem tempo de fazer outras coisas. Ele diz que o mais importante é pensar no dever. No dever. Então, iniciaticamente, nós podemos dizer o seguinte, não é bem e o mal, é o necessário. Porque o mal agindo, ele está produzindo o bem. Né? E o bem, evidentemente, ele tem como objetivo a transformação do indivíduo, né? Mas o mal em si, ele produz o bem também, né? O bem também. Isso aí nós já falamos em outras oportunidades, né? E não existe essa polaridade. Por isso que o nosso mestre diz que entender a polaridade é o mais necessário que existe para que o indivíduo atinja uma condição de adeptado. Então, fundamentalmente, não é o bem e o mal, é o necessário. Tudo aquilo que acontece de mal ao nosso entorno, na nossa sociedade, no nosso mundo, na verdade, vai criando uma base para o bem também, através do despertamento das faculdades espirituais do ser humano. O ser humano vê o mal e vai entendendo a questão do bem também. Né? Então, não é bem e mal, e sim o necessário. Muito bem, nós aqui encerramos essa primeira parte da nossa exposição e vamos aqui passar a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento para darmos sequência pela interação com os nossos irmãos que estão presentes. Muito bom, professor. O senhor trouxe vários temas interessantes, né? Sabedoria, o senhor falando sobre iniciação, e o senhor termina com o nosso mestre JHS, falando para a gente não se preocupar nem com o bem nem com o mal. Eu acho que é interessante isso, né, professor? Quando a gente está preocupado com alguma coisa, a gente acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra, né? Exatamente, porque, veja bem, é como nós já falamos várias vezes, né? Se nós reunirmos muitas pessoas numa sala, 100 pessoas, 200 pessoas, e apresentar um fato qualquer,
qualquer fato que seja, e pedir para elas definir se é bem ou mal, muitos falarão que aquilo é um bem, outros vão dizer que é um mal. Exato. As pessoas têm opiniões diferentes de bem e mal a respeito de um determinado acontecimento, de um determinado assunto, né? Então, por quê? Porque nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande em entender o bem e o mal. Nós não entendemos ainda. Por isso que o nosso mestre diz: quem entende a polaridade, entende tudo. Mas eu acho que a forma mais importante da gente entender essa relação do bem e do mal não é o bem e o mal, é o necessário. Então, a ciência, o universo, a lei justa e perfeita, ela produz a execução do necessário para a evolução de todos, né? Inclusive utilizando o mal para produzir um impacto, né? O mal produz um impacto. Esse impacto causa dor. É isso. Isso mostra para o indivíduo a realidade das coisas, né? As máscaras vão caindo, né? Então, isso é importante. O mal produz o bem. Lá na Índia, isso é dito, né? Através da filosofia da Índia, né? E não é bem e no mal, né? Na Índia diz o seguinte: o bem tem o germe do mal e o mal tem o germe do bem. Esse é o sentido da polaridade. Muito importante que nós devemos entender para o caminhar rumo ao adeptado. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação? Oi, Carlos. Sim, vamos lá. Alguns recados rápidos aqui. Tem bastante gente conectada hoje, hein? Véspera de Natal, mas o pessoal tá aqui ligado. Então, já aproveito e pedir para o pessoal que está conectado para deixar o like no vídeo. Clica aí no curtir, né? No vídeo, aqui embaixo. Aqui, que aparecer aqui no vídeo. Coloca ali o curtir no vídeo. Se está ao vivo, se estiver vendo o vídeo gravado depois também, clica aí no curtir. E clica também no compartilhar. Pode clicar ali no link, né? Clica ali no link da transmissão, copiar o link, vai lá na sua lista de amigos, de pessoas que você acha interessante, na sua rede social, e manda esse link para uma pessoa ou para as pessoas que gostam desse tipo de assunto. E se não for inscrito ainda no canal, se for a primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, que todas essas ações de curtir, compartilhar e se inscrever no canal faz com que o nosso trabalho aqui no YouTube, né, a plataforma reconhece como sendo relevante por conta dessas ações, significa que você está gostando, que você está curtindo, então isso é importante para nós. A segunda dica bom, nós estaremos aqui nessa virada de ano, né? O pessoal está de férias, está descansando. O projeto Iniciação não fará intervalo, não fará recesso. Nós estaremos aqui todos os sábados, então nós não paramos. Só o programa de terça, que não haverá um intervalinho e será informado aqui quando terá o próximo programa, aí de meados de janeiro para frente. Então fica aí também mais uma dica. A outra dica conforme o professor disse lá no começo, né? A ideia do projeto Iniciação é passar uma base filosófica inicial para aqueles que pensam, para aqueles que querem iniciar, de repente, algum estudo, né? Aí em algum projeto de iniciação, de conhecimento. E o projeto Iniciação, que é esse programa que nós estamos aqui fazendo, ele oferece uma base muito robusta, exclusiva, fundamental e bastante embasada, toda feita pelo professor Walter. Então, nós temos aí, para aqueles que pretendem, né, iniciar os seus estudos no próximo ano, os estudos, geralmente, eles começam aí no mês de janeiro. Aí tem uma variação a depender do departamento, né? No caso, estou falando aqui no caso da eubiose. Aí, cada um entra em contato para ver qual o local a sua localidade de preferência, ou seja, no EAD, ou seja, presencial, mas tem as suas datas.
O interessante é que se você já está nesse projeto e você assistir aqui às aulas do projeto de iniciação, você já se familiariza, né? Não que você vai conseguir já as matérias, né, aquilo que é passado, mas você tem os tópicos, você tem o assunto, você se familiariza um pouco com as ideias. Aqui, geralmente, o professor passa os temas dentro dos assuntos e ajuda bastante. Muitas pessoas que fazem, né, aí o peregrino, que é o primeiro passo, né, seja presencial, seja online, aí pelo IAD, as pessoas conseguem, assim, ter um bom início, ter um bom começo, porque já estão encaminhados, já estão familiarizados com a linguagem. Muito do que é passado aqui, claro que aqui é passado apenas assim de uma forma mais superficial por conta do tempo, por conta que não há espaço adequado para o aprofundamento, né? Mas é passado a base, pelo menos a base. Então, e sempre com o olhar aí do professor Walter, que é um instrutor. Então, isso vale muito a pena. Então, fica aí a dica para aqueles que estão pretendendo, no próximo ano, iniciar os seus estudos. E hoje é o programa, para finalizar, de número 137. Esse número é um número muito especial. Se o professor quiser até falar sobre esse número, né? 1, 3 e 7. Mas esse é um número especial de várias formas, tanto aí no mundo oculto, esotérico, no mundo da ciência. Ele é um número que está ligado aí às equações da física. Eu estava até vendo aqui, por exemplo, ele está ligado ao conceito de Born. Se tiver algum especialista em física aí no chat para até confirmar, esse número você encontra ele na equação principal, no conceito de Born, no diagrama de Feynman, na constante gravitacional, quando você entra na física, e quando você leva 137 a 1, você tem a letra alfa, que é o início, né, do alfabeto. Então, ele tem, assim, várias... Eu estou citando aqui alguns exemplos, porque eu também não sou especialista em física, tá, gente? Sou apenas um curioso. Mas o 137 ele é um número muito especial, muito importante. E para nós, aqui da Sociedade Brasileira de Obiose, ele tem um significado muito especial também, né, para nós e dentro do meio esotérico, para quem acompanha, sabe o quanto que 137 representa no seu significado esotérico e oculto. Só queria deixar aqui essa minha dica, né? Essa minha participação. E se o professor quiser falar aí, puder falar um pouquinho também, seria interessante até para complementar esse meu comentário. É isso. Vamos nessa. Então, a minha primeira colocação seria essa. O Eldo Henriques Moraes, ele coloca... Bom dia, Rio de Janeiro, né? Boa noite, no caso. Programa número 137, muito significativo. Lei Universal, parabéns. E, professor, o 137 também tem a ligação do 1, né? Que é a unidade, que é Deus, né? 3 é a manifestação de Deus e 7 é a realização de Deus. Exatamente, são os 3 estágios, né? A unidade, depois a manifestação no segundo trono, a manifestação no terceiro trono, né? 1, 3, 7. Isso é muito importante. E, como eu disse, se a gente ler o 137 ao contrário, a gente vê a palavra lei. E nada acontece por acaso, né? Então, o 137 é fundamental. Aí, os especialistas no assunto têm um enorme caminho para fazer pesquisas e fazer comentários, etc., que não vai caber nesse programa aqui, né? Mas o 137 é a base fundamental do nosso universo. Muito bom, professor. O Jefferson coloca: Brahma criou um sonho em sua dimensão. Ao comerem o figo e matar a vespa, o sonho colapsou. A morte fez Brahma pular dentro do sonho, densificando com o seu próprio corpo. Aí ele continua, professor. Na verdade, o figo é uma flor que se assemelha a um fruto. Após a polinização pela vespa, esse é o grande segredo chamado Cicada 3301. Esse nosso irmão Jefferson, esse é o grande mistério do universo, né? Se eu disser para você que eu sei, que vou ensinar, vou transmitir, estou mentindo. Porque eu não sei. Eu não sei. Eu vou dizer que sei, não sei. A HPB diz, no seu livro, né?
essa relação que existe entre o imanifestado e o manifestado é o maior mistério que existe no universo. E ela diz também, quando ela fala de universo, ela fala de sistema solar. Então, eu entendo assim que esse é um mistério que deve ser entendido por todos aqueles que vivem no sistema solar, em todos os planetas. Né? Em todos os planetas. Agora, a gente vê pela literatura que na antiga Índia havia muita especulação a esse respeito. Né? Por quê? Por que o imanifestado criou o manifestado? Uns dizem que ele sentiu-se sozinho, queria ter uma companhia, outros dizem que ele estava se olhando no espelho, mas isso aí realmente são especulações. Especulações apenas, mas não refletem realmente a realidade. Né? Agora, por quê? Porque o Eterno. O que é o Eterno? Ele tem tudo. Ele é o ser e não ser ao mesmo tempo. Por que ele cria algo maiávico e esse algo maiávico tem que fazer a sua evolução? Isso é um grande mistério. Por quê? Eu não sei. E não tem livro que diga isso. Não tem. Se na doutrina secreta a HPB afirma isso, e a HPB escreveu sobre a influência dos grandes mestres, né? O que eu vou fazer? Eu vou explicar? Não sei. Então, eu fico com Sócrates. Eu fico com Sócrates. Tudo que sei é que nada sei. Aí o Sócrates me ajuda. Tudo que sei é que nada sei. Agora, eu sei uma coisa importante, é entender como as coisas funcionam. A gente pode não saber a fundo as coisas, mas a gente sabe que há uma projeção, né? O imanifestado projeta, faz uma projeção, essa projeção são raios, que são manifestações monádicas, né? E como chispas, fagulhas de Deus, e vão se abrigar no primeiro trono. Depois do primeiro trono, as mônadas emitem emanações suas. Elas não saem do primeiro trono, elas emitem emanações suas para o mundo inferior. Agora, à medida que essa emanação vai caindo, vai se dirigindo para o mundo inferior, a consciência que existe nessa emanação vai perdendo a sua noção da sua própria divindade. Então, tem que começar do zero. Do zero. É isso. Agora, a unidade está presente ali. Né? Deus cria a diversidade, mas não se divide. Deus mantém a sua integridade. Tudo, por isso que a HPB diz, tudo no universo tem consciência. É isso. Seja uma flor, uma pedrinha, uma grãozinha de areia, uma gota do oceano, tudo tem a consciência compatível com o seu estado evolutivo. Agora, tudo tem que evoluir no seu retorno ao eterno. Agora, por que? Não há uma explicação. E essa discussão vem sendo feita há milhares de anos, desde a antiga Índia. Né? Tanto que o eterno é chamado de aquilo. Na eubiose, tem aulas que a gente se refere ao eterno como o aquilo. E tem uma história na Índia, uma história muito famosa, né? Que um dia um discípulo chegou para o mestre e perguntou: mestre, o que é o aquilo? Então o mestre falou assim: aquilo é aquilo. Aquilo é aquilo, né? Então, aliás, o próprio Moisés, diante da sarça ardente, né? A sarça ardente, ele estava em comunhão ali com uma consciência superior, né? Que para ele classificava como Deus, né? E essa consciência deu para ele a incumbência de liderar seu povo do Egito para a Terra Santa, né? E que ele deveria expandir esse conhecimento da existência de um Deus único, etc, etc, etc. E então Moisés perguntou: mas, senhor, quando eu me dirigir ao meu povo, qual é o nome que eu vou dar? Qual é o nome que eu vou dar para o senhor? Como é que eu vou explicar para o meu povo o seu nome, né? Então, ele não disse para Moisés: eu sou Deus. Na Bíblia está assim, ele disse assim: eu sou o que sou. Né? Eu sou o que está na Bíblia, isso. Aquela consciência superior falou assim para Moisés: eu sou o que sou. Verdade? Então, isso é uma dificuldade muito grande. A própria Bíblia não entra nesse assunto, porque não era o momento oportuno. Mesmo porque, olha, não adianta querer
a entender algo que não temos a capacidade para entender. Eu digo, eu não entendo isso, não entendo. E mais do que isso, eu não tenho capacidade para entender isso. Veja só, duas coisas. Eu não entendo e não tenho capacidade para entender isso. Eu estou num estágio ainda muito baixinho, né? Como todo ser humano, me libertando da minha personalidade, né? Eu estou ainda como ser humano, estou lutando para me libertar da minha personalidade, para um dia conseguir o autoconhecimento e chegar à divindade que existe em mim. Depois me tornar um adepto. Todos vão chegando nesse ponto. Todos chegarão ao estado adeptado. E no estado adeptado, o adepto tem a possibilidade de avançar cada vez mais no entendimento desse assunto. É claro que um adepto ele entende de tudo esse assunto de maneira mais profunda, né? Então, isso é muito importante, né? Essa questão. Uma outra questão que eu gostaria de dizer, falar sobre... É muito importante nós considerar a questão do bem e do mal. É algo que eu sempre falo para os alunos, né? Eu vou repetir. Não existem vítimas no universo. Perfeito? A pessoa, no meio do povo, tem muita gente que fala, eu sou vítima disso, estão fazendo mal para mim, porque estão me prejudicando, porque eu sou vítima. Não, isso é ignorância. Não existem vítimas no universo. Tudo que acontece para uma pessoa, ou para um grupo, ou para uma raça, é fruto do karma. O karma é uma lei universal. Então, a mesma coisa eu digo para o mal. Quando um agente do mal age sobre um ser qualquer, é verdade? A gente diz assim, ele está fazendo mal, é a ausência do bem. Não, não é assim. Veja bem, a lei universal permite que ele faça aquilo que a gente chama de mal. Por quê? Porque ele fazendo esse mal, ele vai produzir naquele que recebe o mal um impacto muito grande, um sofrimento ou uma reformulação dos seus pensamentos para atingir um autoconhecimento. Então, nada acontece por acaso. Então, quando o agente do mal age sobre uma pessoa, não é bem nem mal, é o necessário. Porque nada acontece que a lei justa e perfeita não permita. Senão, nós poderíamos dizer, então, a lei justa e perfeita não existe. Se alguém pode fazer alguma coisa que a lei não permita, então como é que pode? A lei não é lei, é apenas uma palavra sem sentido, né? Mas não, tudo o que acontece é para o benefício e a transformação de todos. É por isso que entender a polaridade, a questão da polaridade é um fato muito importante para o entendimento desse processo evolutivo do universo como um todo, né? Muito bom, professor. Deixa eu ver. Tem mais pergunta aqui, o Rafael. A iniciação leva à corrente que, sendo penetrada, arrasta o homem até os pés do Senhor do mundo, aos pés do seu Pai no céu, aos pés do tríplice Logo. Exatamente. Quando o indivíduo... Existem vários estágios no processo da iniciação, né? Aquele que está no processo da iniciação, ele é seguido de perto pelo seu mestre, pelo seu anjo, né, da guarda. Existem os anjos da guarda, são seres... Na religião chama-se anjos da guarda, mas são seres superiores que estão sempre ao nosso lado, né? Nos possibilitando o entendimento, nos dando oportunidades. Então, quando o indivíduo vai fazendo a sua ascensão, isso é gradual, ele vai chegando a um momento que ele reconhece o seu mestre, e ele é admitido pelo seu mestre. O mestre abre o seu aura e ele faz uma comunhão de entendimento com o seu mestre. Então, a gente diz, numa linguagem bastante assim de família, que o discípulo torna-se filho do mestre. O mestre recebe o discípulo como seu filho, né? Tanto que o professor Henrique de Souza diz que o discípulo deve tomar muito cuidado com as coisas que ele pensa e faz para não fazer sofrer o seu mestre. Porque no momento que o mestre recebe o discípulo como filho, ele abre as suas defesas e o recebe amorosamente. Agora, não para por aí. Isso vai num processo de crescendo, né? Vai crescendo. Na verdade, ele não vai seguir o mestre sempre. O mestre indica o caminho. Ele vai desenvolvendo a possibilidade do entendimento seu a respeito da sua identidade. Num determinado momento, né,
como fala o Rafael, o Pai no céu, né? Num determinado momento, o indivíduo é colocado diante do rei do mundo, né? Melquisedeque, né? Melquisedeque. Ele recebe todo o aparato, toda a possibilidade do entendimento superior. Ele é recebido por Melquisedeque na grande fraternidade branca. Esse é o ápice do indivíduo dentro da humanidade. Atingir o adeptado e atingir justamente entrar para a grande fraternidade branca. Mas não é o fim. Isso aí representa atingir o segundo trono. Aí tem até o trabalho do segundo trono até o primeiro trono, né? E é claro que, evidentemente, depois do primeiro trono tem um outro caminho de volta para o não manifestado, que é a essência superior, né? Então, isso é como o universo funciona. Então, eu digo assim, o importante é entender como as coisas funcionam. Depois, com o tempo, entendendo como as coisas funcionam, com o tempo a gente vai somando conhecimentos e, inevitavelmente, acho que sim, nós entenderemos a realidade das coisas. Muito bom, professor. O Rafael continua. A mal é a ausência do bem, né, professor? Não, eu já falei isso, que, na verdade, veja bem, o mal, por mais incrível que pareça, o mal provoca o bem. É incrível falar isso, né? Muita gente não vai aceitar, mas o mal produz o bem. Por exemplo, uma pessoa tem um karma, ela tem que pagar aquele karma, responder. Então vem um agente do mal e a ataca. Só aquele agente do mal, ele está cumprindo o quê? Ele é um cobrador kármico. Então ele não está fazendo um mal pela lei, ele está fazendo um bem, uma cobrança kármica. Aquele agente do mal, ele vai ter que responder por esse mal, porque a intenção dele é prejudicar o semelhante. É isso? A intenção dele é prejudicar o semelhante. Ele, karmicamente, vai ter que responder por essa atitude. Mas essa atitude maléfica dele produz o bem naquele que ele ataca. Então, veja, é difícil de entender isso, não é fácil. A pessoa precisa ter uma capacidade de entendimento muito grande para qualquer um, né? Normalmente, na nossa vivência diária, a gente fala, aquilo é bem, aquilo é mal, mas nós nos esquecemos justamente que nada acontece por acaso. Não é isso? Então, a melhor noção que eu tenho a respeito dessa relação do bem e do mal é essa que eu digo, né? Não é bem nem mal, é o necessário. É necessário que aconteçam as coisas de tal forma para seguir as leis da justiça de Deus, para que as coisas evoluam. Né? Não existem vítimas no universo. Não existem vítimas no universo. Todos estão sujeitos à lei do karma. Então, quando um agente maléfico faz um mal sobre um outro ser, ele é normalmente um cobrador kármico. Um cobrador, ele está cobrando um karma. Então, ele, sem saber, ele está fazendo um bem para a pessoa. Sem saber, ele está fazendo um bem. Agora, na consciência dele, ele está fazendo um mal. Ele vai responder por isso. Por isso que o bem e o mal estão ali, juntos, né? Eles não são antagônicos, eles se complementam, fazem parte da mesma realidade. É muito difícil entender isso, né? Mas é o caminho para se entender a justiça divina. Muito bom, professor. E a Yara Guimarães coloca: todos os opostos são reconciliáveis? Exatamente, os opostos são reconciliáveis, né? Porque esse é o processo natural das coisas, né? Na Bíblia diz assim, e Deus disse, faça-se a luz. A Bíblia não está isso? Lá em Gênesis, Deus disse, faça-se a luz. Só que não é assim exatamente, vamos entender profundamente. Na verdade, Deus separou a luz para um lado e a sombra para o outro. Ele não criou somente a luz, ele fez a separação entre luz e sombra. E evidentemente, a luz e a sombra vão ter que se unir novamente em direção da unidade. É muito difícil a gente entender isso, né? Mas a unificação é inevitável para atingimento de um estado superior de consciência, que nós não entendemos o porquê. É o grande mistério do universo. É o grande mistério do universo. Não sou eu que estou falando. A Helena Petrova Blavatsky deixou isso nos seus livros e ela mesmo disse, essas ideias não são minhas, foram trazidas por mim por grandes mestres e grandes hierarquias, eu apenas transmiti nos meus livros os conhecimentos recebidos deles. Muito bom, professor. Eu vou aproveitar para
passar uns recados. Então, o recado que eu quero colocar é que o programa do professor Projeto de Iniciação vai continuar, tá? Então, a gente não vai ter pausa nesse feriado. Então, o próximo vai ser no sábado que vem, dia 28, tá? E depois continua. Janeiro, a gente continua também na sequência, porque todo feriado natalino de Ano Novo é no meio da semana, de quarta-feira. Então, no próximo sábado, dia 28 de dezembro, projeto de iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Então, a gente conta com vocês na semana que vem, dia 28. Eu queria também falar sobre o Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti Nova Era, endereço está aí, é lá em São Lourenço, sul de Minas, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1. Então, quem estiver passando por São Lourenço, Minas Gerais, faça uma visita ao Espaço Shakti Nova Era. Para mais informações, tem o telefone WhatsApp, prefixo 35, São Lourenço, e o número é 99756-6874. Endereço no Instagram, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem endereço no Departamento da Eubiose de Brasília, filiais, né? Departamento de Brasília, São Paulo, 2 endereços, no Departamento da Eubiose de Santana e também no Departamento do Sumaré. Então, só lembrando, então a gente continua, né? Projeto de iniciação, né, professor? E a roda de conversa tem a pausa, porque a gente, muitos palestrantes também têm problema de data nesse período. Então, aqui nós vamos continuar no sábado, porque não cai nenhum feriado, é livre, né? É bem exatamente, professor. Né? O feriado cai no meio da semana. Não vai causar nenhum problema, nem para nós, pelo menos para mim, não, nem para quem está envolvido com a natalidade, o Natal, o início do ano, etc. Né? Porque aí as pessoas têm muitos compromissos, né? Isso. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver a do Rafael aqui. Não há nada a não ser energia em todo o universo manifestado. A diferença entre essa visão totalmente científica e aquela que um esoterista teria é a de que o esoterista vai além e diz, de fato, né? Ele continua, tudo é energia, mas energia segue o pensamento. Ela age pelo pensamento. O pensamento é a agência pela qual a criação ocorre. Exatamente. O nosso irmão Rafael fala com propriedade a respeito da energia. Né? O professor Henrique de Souza ele nos diz que desce energia e sobe vida consciência. Esse é o plano geral do universo. Né? Não estamos falando do 137? Então, vem lá, a energia do 1 passa pelo 3, vem até o 7, dos 7 sobe, né? Por isso que nós somos setenários, né? Nós temos 7 chakras, 7 corpos, né? 7 corpos, e assim por diante. Tudo no 7. Tudo que acontece na nossa vida é setenário. O nosso processo de evolução é setenário. Mas estamos caminhando para uma trindade, que é o Espírito Santo, e depois para a divindade, que é o primeiro trono. Mas não é o fim. Não, isso não é o fim desse caminho. É apenas uma etapa desse universo que nós dizemos maiávico. Nós não, o professor diz que o universo manifestado é maia, é ilusão. O universo manifestado é maia, é ilusão. Mas é justamente como o nosso irmão falou, é tudo energia. A energia desce, ela vai se complementando, vai se filtrando nos mundos inferiores, depois ela sobe e vai produzindo a consciência essa manifestação da mônada vai atingir uma consciência do que ocorre nos mundos inferiores. Ela volta diferente para o seu ponto de partida. Né? É um assunto muito difícil da gente entender, muito difícil. Precisa estudar muito e, principalmente, não é só estudar muito. O nosso mestre diz assim, não adianta ficar lendo. Não, não é só ler, é tentar entender. Não ficar só na palavra que mata, na letra que mata, mas sim o espírito que vivifica. Entender o que está por trás. Por isso que HPB escreveu aqueles 4 livros chamados Isis sem véu. Ou seja, a Mãe Divina sem os véus. É isso que nós estamos. É o nosso caminho em direção do adeptado.
Parabéns, nosso irmão Rafael, a respeito desse comentário que ele fez, a respeito da energia. Muito bom. Muito bom, professor. E para finalizar, porque o Guazelli coloca, 137 evolui na dualidade? Mas veja bem, a dualidade é uma característica que acontece quando se passa do segundo para o terceiro trono. Né? Acima do segundo trono para cima, o processo, a polaridade é entendida de uma forma. Agora, de segundo trono para baixo, a polaridade é entendida como o bem e o mal. Né? E nós vivemos na polaridade. Né? Existe o frio e o quente, o escuro, e isso tudo é dual, né? Nada disso, tudo é dual, né? Porque assim também o bem e o mal, né? Nós entendemos o bem e o mal como uma dualidade. Mas, na verdade, essa dualidade ela está integrada. Em cima, ela faz uma parte de uma integração. Vem de uma mesma origem, né? Então, 137. 137, eu digo, o 7 é 137. O 1 é o Brahma, o 3 é justamente o segundo trono, Vishnu, e o 7 é o Shiva, que é justamente o terceiro trono. Então, é em Shiva que evolui, que a evolução ocorre na dualidade. Na dualidade, isso é importante, né? E tanto que nós entendemos as coisas através do tempo, né? Que é uma dualidade também, né? Passado e futuro. A nossa modo de ver é isso aí, existe um passado e um futuro, uma dualidade. Mas, na essência, não é. Brahma diz assim, não é o passado e o presente, é o aqui ou agora. Aqui e agora, né? Pela ciência iniciática, é dito o seguinte, o tempo e o espaço é zero. E a ciência, a física quântica já chegou a essa conclusão, recentemente agora, no terceiro milênio, né? A física quântica, espaço e tempo é zero. Tem uma série, não dá para explicar isso, né? Porque só um especialista, mas eu já vi especialistas falando um assunto muito difícil de física, né? Somente os especialistas vão entender isso, porque aí entra a matemática, existe uma série de recursos, né, da ciência, mas em suma é isso, né? O tempo e o espaço é zero. É muito difícil da gente entender isso, muito difícil, mas é o caminho do entendimento. Muito bom, professor. A gente estourou um pouco o horário, mas eu quero agradecer o professor Walter pelo conhecimento que trouxe aqui para a gente hoje e agradecer a todos, né, que participaram, que fizeram suas perguntas e desejar a todos um Feliz Natal, né, que seja de muita felicidade, de união entre as pessoas, entre as famílias, entre os parentes, né, e os amigos, né. Feliz Natal a todos. E até o próximo sábado, né? Dia 28 de dezembro. Gilberto, a minha gata já passou por aqui, agora é a sua, né? É com você. As gatinhas já estão inquietas aí. Já. A minha está aqui, ó. A sua está aí, a minha já passou. Ela acompanha aqui o Conexão até o fim. Fica aqui. Ela está ligada na conexão. Ela invade a programação. Ela é folgadinha. Essa gata no futuro, ela será um ser humano, né? Já tá aprendendo aqui. Ela já tá recebendo, já está entrando na vibração aqui do nível humano. Não é por acaso que acontece. Nada acontece por acaso. Ela está aí porque a lei determinou que ela deve estar aí. Exatamente. Bom, é com você, Gilberto. Então, boa noite a todos. Bom finalzinho de sábado aí, que estamos começando o sábado ainda, né? Temos um bom domingo, um bom Natal, né? Porque essa semana a gente volta só depois do Natal. Então, Feliz Natal aí a todos. E nos vemos no próximo programa. Até lá. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui no nosso encontro. Foi uma coisa espetacular, muito gratificante. E até o sábado que vem, né? Então, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.